Tem uma história do Padre Pio que eu acho que eu nunca contei aqui no Inteligência, que também é essa coisa de purgatório e faz nos pensar um pouco sobre se o católico ele acredita no purgatório, né? Claro. É doutrinário, né? É doutrinário. O purgatório, pelo que eu sei, os católicos, na crença dos católicos, todos que morrem passam por lá. Não tem essa de ir direto pro céu. Você tem haveres. O purgatório, pelo que eu estudei, é um lugar que você tem ainda pecado para depurar, mas você tem a expectativa ali de pecado. Você tem a expectativa de salvação. Então, ó, você tem uma coisinha para acertar, uma fraçãozinha aqui, mas se você ajudar os vivos, se você, enfim, tiver gente rezando por você, uma série de requisitos que se você cumprir, você vai embora. Mas tem gente que tem uma vida sublime e aí já vai direto pro paraíso. Ou vai pro inferno direto. Se você for um puta de um cuzão, você vai pro inferno direto. E o inferno não tem recuperação, né? É pra lá pra sempre, né? É pra lá pra sempre. Pelo menos o catolicismo. Mas você falou essa de rezar, tem uma história do Padre Pio que é isso. O Padre Pio tava no mosteiro um dia orando, aí ele tinha acabado de se arrumar e ele ia jantar com os outros padres lá do mosteiro que ele morava, lá na Itália. E aí, quando ele tá indo pro refeitório deles lá, ele vê um homem também com as roupas de padre e tudo, olhando pro altar. Então, esse padre tava de costa pra ele, olhando pro altar assim. Aí ele passa, olha, fala: irmão, né? Não me lembro não, né? Eu não sei como ele tratou, mas a história fala que ele... Quem é você? Filho de quem? Filho de quem? Quem é que você tá aí? E aí o Padre Pio vai andando pra olhar quem é, né? Pra olhar o rosto dessa pessoa, porque ele viu uma pessoa ali. E aí a pessoa só faz assim: não olha meu rosto. Tipo, não olha aqui. Eu sou todo queimado aqui na frente. Eu sou um padre que morava aqui e eu morri no incêndio nessa igreja. Eu tô no purgatório. Então, total. Recebe a autorização de vir. E aí ele fala: eu vim pedir, Pio, pra você orar, fazer a missa de amanhã, porque eles faziam missa acho que às 5 da manhã. Fazer a missa de amanhã das 5 da manhã, que é a primeira missa do dia, em meu nome, porque Jesus me permitiu que eu voltasse. Se você fizer a oração de amanhã em meu nome, colocar meu nome nas intenções, eu receberei a graça dos céus. E some. Aí eu falei: cara, tá vendo? Até os padres estão vendo os espíritos próprios que vêm do precisando purgatório. E o padre, aí, ele, na hora que ele tá indo, depois do padre ter sumido, ele volta com uma dúvida e ele vira. Na hora que ele vira, o padre tá de novo lá. Aí o espírito fala: antes que você me pergunte por que eu estou no purgatório sendo um padre, ele já leu toda... perguntar. O meu pecado foi, todas as vezes que eu passava em frente ao altar, eu não fazia a genuflexão, né? Que Estou ferrado. Mas ele era padre. Mas como fudido. Porque Jesus, na Eucaristia, tá presente no altar, né? Sim. Então tem não sei, acho que genuflexão é quando você ajoelha. E os padres tinham que se ajoelhar todas as vezes. Então ele falou que ele arrumava o altar. Então todas as vezes que ele passava para lá e para cá na frente do altar, ele tinha que fazer a genuflexão, que é se ajoelhar mediante a Jesus na Eucaristia. Não fazia isso. Por isso ele foi... Cara, tanto que tem o genuflexório, que é o genuflexório, né? Pra você se ajoelhar, tem aquele topadinho lá. Você ajoelha. Então, quer dizer, você vê almas vindo do purgatório pra pedir uma ajuda ainda. Porque as do inferno não vem mais. Claro. Elas já estão perdidas. Né? Já estão. Não, você falou tudo agora. Tem uma história em Campinas de uma estrada que chama Estrada da Ródia. Quem contou até foi o Zé Neves, que é stand-up, que é comediante lá de Campinas. Ele contou essa história? Contou uma história do que ele recebeu. Ele trabalha numa rádio lá e recebeu de um ouvinte a história da noiva fantasma da Estrada da Ródia. Que era o quê? Uma moça nos anos 70, tava indo se casar, descrevia até o carro, era um Corcel. E a Estrada da Ródia era uma estrada de mão única e vinha um carro na outra direção, um caminhão vindo na outra direção, bateu, essa moça morreu junto com o motorista. E desde então, ela fica na estrada pedindo carona. Às vezes as pessoas não identificam que é um fantasma. E param. Real. E ela pede para. E ela, quando quem parou e já falou com ela, falou que ela pede para ser levada até o lugar que seria o seu casamento. E na ocasião
dessa história mais impactante, mais descritiva desse contato, essa noiva para na frente do carro, pede pro cara, o cara percebe que é uma coisa que não é desse mundo, uma coisa muito estranha, tenta partir com o carro e ela põe as duas mãos no capô dele, do cara. Não e ele vai pra casa, não vai, e ele vai embora, parte e vai embora. Quando ele chega em casa, estão as duas mãos dela cauterizando o capô do carro. E ele leva no funileiro, fala pro cara o que aconteceu. E o cara fala, mano, mas como é que queimou isso? Eu nunca vi uma queimadura dessa, porque fogo é irregular, tá? Como tá as duas mãozinhas queimadas? Aí ele explicou o que aconteceu, claro, o cara não acreditou, arrumou pra ele, mas tem a ver com isso. Esse lugar, que é o purgatório, talvez tenha uma outra frequência física, tanto do ponto de vista de temperatura, como de densidade, sei lá. É por isso que parece queimado, né? Todas as histórias convergem a isso. Lá, né? Então meio queimando uma outra temperatura, né? Qual que é a temperatura de uma alma? Ou uma forma da energia, assim, imprimir ali, né? De ficar impressa no nosso mundo, né? Sim, ela consegue, assim como ela uma consegue... outra dimensão, né? Ai, eu não vim falar de outra dimensão, que eu tenho... Não, porque eu muito desse negócio de fantasma, eu vivo falando nos relatos. Eu fico pensando se não é alguma coisa que vem de uma dimensão paralela, e não um fantasma. Nem é um fantasma. Não é um fantasma. É alguém que, de repente, a gente... Nossos sentidos não conseguem ver. Interestelar, fica ali na aí eu falo, aí do lado de lá, ela tá contando um relato pra mim, do lado de lá, que ela viu uma pessoa aqui. Então, fica nesse... Pensou que brisa? Já pensou? Não, aqui nesse espaço, gente, eu já vi um podcast sendo gravado aqui. Você é louco. Cara de óculos. É um podcast, eu também não sei o que é, mas é um cara de óculos azul. Você tá louca, imagina. Que tempo, espaço, a gente que enxerga ele como linear, né? E isso daí pode estar... a gente pode estar vendo um passado no presente em alguns... Não sei explicar por quê, mas em alguns momentos isso pode dar aquela falha e a gente perceber alguma coisa que pode classificar como sendo fantasma. A gente não devia ter fumado maconha antes, né? Né, cara? Porque olha só o que a gente... Só eu que tô comendo. Tem maconha nesse... Essa jujuba só eu que tô comendo a jujuba. Que tá indo, ó, nessa história. É verdade. Mas gente, estrada tem muita coisa, gente. Estrada. Eu tenho um relato de uma moça que ela fala que é médium, e aí ela foi viajar com a família pra estrada, né? Foi pegar a estrada com a família, e o mentor dela juntou do lado e falou: ó, vou aproveitar esse momento então para estudo. E aí ele abriu mais a visão dela, e ela começou a ver entidades acompanhando carros, algumas em cima do capô, outras ao lado do carro. E aglomerações, turbas, eu acho, que são aglomerações de baderneiros na beira da estrada. Então, eles estão ali para causar o terror. E aí eles querem... E se, de repente, a pessoa que está dirigindo ali tá na mesma vibe de ruim, tipo, dá um match ali, e aí pode causar um acidente. E a pessoa estando não muito bem, meio perdida, quando desencarna ali, ela fica na estrada sem conseguir enxergar um possível socorro espiritual, e essa galera da baderna aí ainda vai usar essa pessoa como um escravo espiritual ali, e aí fica mais um espírito na estrada. Mas da mesma forma também tem a galera da luz, fica tipo uma batalha, sabe? E postos espíritos, isso segundo a visão dela, do mentor dela, né, sendo espírita ali, acredito, né? Postos espirituais ao longo das estradas, inclusive acima dos postos policiais, ou entre um posto policial e outro. E aí uma das visões que eu marcou muito na minha mente isso... Você chegou a ver isso? Eu não, foi um relato que ela moça recebeu, que contou isso. Na verdade, foi uma moça que contou para a moça que mandou o relato para mim. Ela falou, pedi se eu podia contar, e ela liberou. Ela viu um ônibus, desses ônibus de 2 andares, de viagem, sim, assim, e algo muito grande em cima do ônibus que ela não identificava direito. Quando começou a se aproximar do ônibus, ela viu que era um ser que ficava deitado em cima do ônibus. Rolão. Não esqueceu do rolão. Lembrei do aquele negócio pendurado do lado da janela. Ele veio agora, em cima do ônibus. Entrando pelo teto solar.
Não. Um negócio assim, Uma sunga vermelha. Olhando. mas não uma... Sunga branca. Não humana. Não era humana, era muito grande, era até, ela descreve como sendo até assustador, mas ela não sentiu medo. A cabeça ficava caída quase na frente do ônibus, os braços na altura do retrovisor e o corpo sobre o corpo do ônibus. E ela perguntou, o que é isso, né? Enorme. E aí o mentor explicou que o motorista desse ônibus era um homem reto, justo, e sempre fazia suas orações pedindo e mentalizando um anjo envolvendo o ônibus dele, que ao longo de todos esses anos de trabalho como motorista e na oração, sempre pedi que um anjo envolvesse o ônibus e acompanhasse nas estradas. O protetor dele tomou de fato essa forma. E isso afugentava os ruins da estrada, demais, porque né? eles ainda têm medo do que é grande, do que é feio ou com muita luz. E acabava que ele acabava protegendo a estrada toda, quem estava ali dentro. E ela falou a importância da oração e o que você mentaliza toma a forma daquilo. Entendeu? Talvez se ele mentalizasse, sei lá, um anjo de asas abertas sentado em cima do ônibus, ou ao lado dele dentro do ônibus, isso tivesse esse formato. Mas eu achei muito interessante esse lance da proteção que ele mentalizava e de ele fato criou, né? É que é outra coisa, o lance de você acabar criando uma assombração.